Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Corinthians porque a situação no clube está no mínimo complicada. A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Timão, resolveu aparecer de surpresa no CT Joaquim Grava para cobrar diretamente. Elenco, comissão técnica e parte da diretoria ligada ao futebol. Eles conversaram com Dorival Júnior, com o gerente Fabinho Soldado e com alguns líderes do grupo, exigindo mudança de postura, organização e, acima de tudo, representatividade em campo. A insatisfação vai muito além das quatro linhas e reflete diretamente no clima tenso que ronda o Parque São Jorge. A visita da Gaviões não foi agendada, foi inesperada e, como relatado pelo presidente da organizada Alê, não teve tom de confronto, mas sim de cobrança firme. Eles queriam entender o que está acontecendo com o time. Um mês de pausa no calendário, sendo 2 semanas de férias e outras 2 de preparação. E mesmo assim o Corinthians voltou a campo com um desempenho apático, desorganizado e abaixo do mínimo aceitável para o tamanho do clube, como foi visto na derrota contra o Red Bull Bragantino. A atuação foi considerada ridícula por muitos torcedores. E não sem razão. A expectativa era de retomada com gás novo, padrão tático, consolidado, time mais intenso. E o que se viu foi um elenco que parece desconectado, sem alma, sem resposta, sem comando. Dorival Júnior, segundo relatos da torcida organizada, reconheceu as dificuldades. Ele teria dito que o elenco é limitado, que faltam peças em posições-chave, que existe desequilíbrio no grupo. E isso não é novidade para ninguém. Basta assistir aos jogos para perceber que o Corinthians tem um time desequilibrado, sem criatividade, ofensiva e sem soluções confiáveis no banco. A questão é até que ponto essa sinceridade do técnico pode bater mal dentro do grupo. Quando um treinador admite que não consegue tirar mais do time porque o elenco é limitado, isso pode desmotivar, pode soar como uma desculpa ou até mesmo como uma exposição pública dos jogadores. E aí, como isso ressoa no vestiário? Ninguém sabe ao certo, mas é evidente que o ambiente não é dos melhores. A cobrança feita pela Gaviões, no entanto, teve um ponto interessante. Eles disseram que mesmo com todas as limitações, o que se espera é entrega, representatividade. Que os jogadores vistam a camisa, que entendam o peso que ela carrega, que honrem a instituição, especialmente em momentos de crise. E essa é uma crítica válida, sim. Porque você pode até perder, mas não pode perder caminhando em campo. O que vimos contra o Bragantino foi um time desligado, disperso, quase conformado com o resultado. Não dá, não pode. Agora, sinceramente, eu pessoalmente não sou muito favorável a esse tipo de visita em CT. Entendo o contexto respeito à história e o papel das torcidas organizadas, principalmente da Gaviões, que sempre esteve presente, apoiando, protestando, fazendo pressão quando necessário, mas ir ao local de trabalho dos jogadores, ainda que de forma pacífica, me parece uma linha muito tênue entre o protesto legítimo e a interferência indevida. Os caras estão ali trabalhando mesmo que não estejam entregando o que deveriam. Se cada setor da sociedade resolvesse ir ao escritório de alguém para cobrar desempenho, o caos estaria instaurado. A cobrança, na minha visão, deve acontecer onde o torcedor tem seu espaço por direito, no estádio, nas arquibancadas. O protesto é legítimo, mas há formas de fazê-lo que preservam o ambiente de trabalho dos atletas e da comissão técnica. E outro ponto importante é, será que isso ajuda? Será que ir lá no CT resolve? Porque historicamente, sempre que acontece esse tipo de visita, o time até pode vencer o jogo seguinte e já aparece o discurso de que a cobrança surtiu efeito. Os caras correram mais porque foram pressionados. Pode ser verdade em algum grau, mas não é sustentável. E pior, esse tipo de pressão constante vai corroendo o ambiente do clube. Um dia é conversa pacífica, no outro pode ser um protesto mais agressivo, e assim por diante. O risco de ultrapassar os limites é real, ainda mais num clube que vive uma crise política sem precedentes, com o presidente afastado, acusações sérias, conselheiros pressionados, diretoria instável. Tudo isso respinga no futebol. O campo sente o caos do clube. A verdade é que o Corinthians está numa encruzilhada perigosa. Flertou com o rebaixamento no ano passado e, se não abrir o olho, vai repetir o roteiro.
Como disse um amigo meu, a Série B manda convite com antecedência. Primeiro você bate na trave, depois começa a patinar e quando vê já está atolado na areia movediça. E com essa bagunça nos bastidores, salários atrasados, decisões equivocadas, elenco fraco e técnico pressionado, a chance disso acontecer é real. Agora vem uma sequência complicada, jogo fora contra o Ceará, que acabou de vencer o Fortaleza e derrubar o técnico Vojvoda, e depois o clássico contra o São Paulo no Morumbi. E para piorar, o Corinthians vai para esses jogos sem ataque. Isso mesmo! Sem Yuri Alberto suspenso, sem Romero e Memphis, que também levaram o terceiro cartão. Ou seja, o setor ofensivo do Corinthians será formado provavelmente por Thales Magno e Guinegão. É pedir demais esperar que esses dois resolvam. O Thales não rende há meses, e o Guinegão é um garoto que até mostrou potencial, mas ainda está muito verde para tamanha responsabilidade. O Héctor Hernandes foi relacionado, mas virou última opção. O Cauê voltou a aparecer, mas também não é solução. É difícil. No meio de tudo isso, surge a possibilidade de contratação de Carlos Vinícius. O centroavante ex-Benfica, ex-Tottenham, quer jogar no Corinthians. Está empolgado, segundo relatos, e já topou reduzir bastante sua pedida salarial. A primeira proposta era de 12 milhões mensais, e ele já aceitou reduzir para 900 mil reais, podendo chegar a 13 milhões com metas. O Corinthians avalia fazer uma contraproposta ainda mais abaixo, já que não precisa pagar luvas nem direitos econômicos. A negociação está viva e nesse momento parece uma boa. Carlos Vinícius quer o desafio, quer viver a pressão de jogar num gigante como o Timão. E o Corinthians precisa de alguém que queira estar ali, que entenda a bronca que é vestir essa camisa e carregar esse escudo. A grande questão é como fazer esse time jogar, porque Dorival ainda não conseguiu imprimir sua cara no Corinthians. O time continua sem padrão, sem agressividade, sem ideias. A gente olha para o meio-campo e vê nomes interessantes como Raniel Fausto, Vera Bidon, Maicon, Garro Martínez Carrillo. Mas o time não engrena, não encaixa. A defesa até tem se mantido firme em alguns jogos, mas falha em momentos cruciais. Contra o Bragantino, o gol no último minuto foi sintomático, marcação frouxa, bola cruzada, desatenção geral. O Corinthians, de outros tempos, fazia o gol no fim. Esse Corinthians toma. E aí voltamos ao ponto inicial, o caos do extracampo tem peso, e muito. Como esperar um desempenho estável de um grupo que não sabe quem comanda o clube, que não tem respaldo da diretoria, que vê seu presidente afastado, conselheiros pressionados, torcida invadindo sede cobranças no CT? É um ambiente contaminado. E isso afeta o vestiário, afeta o técnico, afeta o desempenho, afeta o mercado. Porque se eu sou o Rodrigo Garro, por exemplo, com propostas chegando da Europa, por que eu vou permanecer num lugar em que não sei se vou conseguir sequer trabalhar em paz? O risco de perder jogadores importantes por causa desse ambiente tóxico é real. E mais do que isso, o risco de cair é real. O Corinthians precisa reagir. Precisa vencer, precisa reencontrar sua identidade. Tem desfalques? Tem. Tem limitação técnica? Tem. Mas não pode continuar nessa rotação abaixo. Não pode repetir os erros de 2023. O torcedor não aguenta mais. Sofrimento. E o clube financeiramente não tem margem para o desastre que seria uma queda para a Série B. A hora de virar a chave é agora. E o que mais me assusta nessa situação toda do Corinthians é justamente a sensação de inércia. O clube está sendo empurrado ladeira abaixo e parece que ninguém consegue puxar o freio de mão. A diretoria está paralisada, o departamento de futebol está perdido e o campo reflete o desgoverno. O que vimos nos últimos jogos, especialmente contra o Bragantino, foi a constatação mais clara de que o Corinthians hoje é um time sem identidade, sem espírito e o mais grave, sem comando. E não falo apenas de comando técnico, falo de liderança institucional, de representatividade no vestiário, de alguém que olhe nos olhos dos jogadores e diga: aqui é Corinthians e aqui não tem espaço para corpo mole. Mas quem é que vai fazer isso? O presidente do Ilho se afastou. O Augusto Melo, que assumiu prometendo renovação e reestruturação, está com a imagem arranhada por denúncias e acusações sérias. O elenco, por sua vez, parece mais preocupado com a turbulência fora do campo do que com os jogos em si. E aí, meu amigo, tudo desanda.
Tem jogador que já percebeu que o ambiente está ruim e quer sair. Tem empresário já oferecendo atletas para outros clubes com medo de desvalorização. Tem conselheiro pressionando o técnico, tem bastidor quente. Isso não é ambiente para trabalho. E quando o clube vira um campo de guerra política, quem sofre é o futebol? Sempre. A história está cheia de exemplos. O Vasco caiu várias vezes por causa de política interna. O Cruzeiro a mesma coisa. O Corinthians está flertando com esse mesmo caminho. E não adianta achar que só porque é gigante não vai cair. Cai sim. Já caiu e pode cair de novo. E aí entra a questão do Dorival. Ele é um bom técnico. Isso ninguém discute. Tem currículo, tem título, sabe lidar com o grupo. Mas até agora, no Corinthians, ele ainda não entregou. E parte disso não é culpa só dele. Ele chegou já no meio da turbulência. Herdou um elenco que ele não montou com jogadores que claramente não encaixam no modelo que ele costuma trabalhar. Ele gosta de jogo apoiado, construção, desde a defesa, triangulações pelas beiradas. Mas olha para o elenco do Corinthians e vê um time lento, sem amplitude, sem dinâmica. E mesmo quando tentou mudar, trazer intensidade, usar mais os garotos da base, a resposta foi tímida. Porque a estrutura do clube não ajuda. Falta planejamento, falta sequência, falta respaldo. E vamos falar a real quando o técnico começa a reclamar publicamente da falta de peças como o Dorival fez, ainda que de forma sutil, é porque já está com o sinal de alerta ligado? É um pedido de socorro. E o risco é claro, se não vierem reforços e os resultados não aparecerem, ele pode sair. E aí o Corinthians vai para o terceiro técnico no mesmo ano, mais uma vez. E por falar em reforços, vamos voltar ao nome do Carlos Vinícius. Muita gente torceu o nariz quando ouviu esse nome. E até entendo, ele não teve grandes temporadas na Europa recentemente, mas também é preciso entender o contexto. Não se trata de trazer um camisa 9 para resolver tudo. É trazer um jogador com características que o elenco hoje não tem. Um centroavante que sabe fazer pivô, que segura zagueiro, que se posiciona bem dentro da área. O Yuri Alberto, com todo respeito, não é esse cara. Ele é voluntarioso, corre luta, mas não tem presença. E está num momento técnico ruim. Romero, por sua vez, é mais segundo atacante. E quando você joga sem referência, como o Corinthians vem tentando, precisa de muita movimentação. E o time não tem isso. Então o Carlos Vinícius pode sim ser útil. Desde que chegue com a cabeça no lugar disposto a trabalhar, a se readaptar ao futebol brasileiro, a entender o peso da camisa que vai vestir. Mas também não adianta trazer reforço pontual se o resto do elenco está em frangalhos. Tem jogador sem confiança, tem jogador sem ritmo, tem jogador que não quer mais ficar e principalmente tem jogador que não tem mais o que render. O torcedor sabe disso. A torcida percebe quando o time já deu o que tinha que dar. E por isso as cobranças aumentam. A visita da Gaviões foi só o primeiro ato. Se o time não reagir, virão outros. E talvez não com o mesmo tom pacífico, a pressão vai crescer. E quando a torcida perde a paciência, meu amigo, é difícil segurar. Aliás, sobre a torcida é importante destacar uma coisa. O corintiano está cansado de discurso, cansado de entrevista protocolar, cansado de promessa vazia. Ele quer ver atitude, ele quer ver vontade, porque se tem uma coisa que sempre marcou o Corinthians, foi o espírito de luta, o famoso não desistir nunca. A entrega, o suor, e isso infelizmente sumiu. O Corinthians hoje é um time que quando leva um gol parece aceitar a derrota. Não reage, não morde, não pressiona. Isso para a torcida é inaceitável. Você pode até perder, mas tem que sair com o uniforme sujo, com a chuteira rasgada, com o adversário sentindo que enfrentou um gigante. E hoje não é isso que acontece. E para piorar, não há perspectiva de melhora rápida, porque o que está por trás disso tudo é a instabilidade institucional. É um clube que não sabe para onde está indo. E se você perguntar hoje para 10 corintianos qual é o projeto de futebol do Corinthians, nenhum vai saber responder. Porque não existe. O planejamento é de curtíssimo prazo. É apagar incêndio. Não há uma filosofia clara. Não há integração real entre base e profissional. Não há modelo tático consolidado. E isso faz com que qualquer técnico que chegue tenha que começar do zero. Foi assim com Silvinho, com Vitor Pereira, com Lázaro, com Luxemburgo, com Mano e agora com Dorival.
Sempre o mesmo ciclo, começa mal, tenta ajustar, perde jogo importante, é pressionado, pede reforço, não recebe, entra em crise e sai. Enquanto isso, os mesmos erros se repetem. O que precisa mudar é a estrutura. O Corinthians precisa de um choque de gestão, de um planejamento que vá além da próxima rodada. Precisa entender que o futebol moderno exige organização e investimento inteligente, captação de talentos, análise de desempenho séria. Não dá mais para contratar por DVD ou por amizade de dirigente. Precisa ter critério, precisa formar elenco com lógica. E, acima de tudo, precisa profissionalizar. O Corinthians tem tamanho para ser protagonista, mas hoje não consegue nem ser competitivo. E a hora de reagir é agora! Porque o campeonato não vai esperar. A cada rodada perdida, a crise se aprofunda. E o elenco sente, o vestiário racha, o torcedor se distancia, a imprensa pressiona e os rivais aproveitam. O São Paulo, por exemplo, que há pouco tempo também vivia crise, agora está estruturado com técnico consolidado, elenco coeso, torcida apoiando. O Palmeiras é outro caso de gestão exemplar. E o Corinthians, que poderia estar nesse mesmo patamar, hoje é motivo de chacota. E isso dói, porque não é só perder jogo. É perder identidade, é perder grandeza. E isso o corintiano não admite. Nos próximos dias, o que se espera é que haja um movimento interno de reorganização. Não dá mais para fingir que está tudo bem, a diretoria precisa dar a cara, precisa falar com a torcida. Precisa assumir erros, traçar metas, mostrar rumo. E mais do que isso, precisa blindar o elenco. Porque do jeito que está, vai ser muito difícil reagir. Se o jogador sente que está sozinho, ele desiste. E não dá para ter um elenco que joga por obrigação. O Corinthians precisa voltar a jogar por paixão, por honra, por história. E no campo, Dorival terá que se reinventar, encontrar soluções mesmo sem ter todas as peças. Talvez mudar esquema, talvez apostar de vez na molecada, talvez simplificar o jogo. Porque a maré está contra. E quando o ambiente é hostil, o mais inteligente é sobreviver. Fazer o básico bem feito. Parar de inventar. E jogar como time pequeno se for preciso até recuperar confiança. Porque só com confiança é que se constrói qualquer reação. No fim das contas, o que o torcedor quer não é espetáculo, é comprometimento. O Corinthians não precisa ser o mais técnico, mas precisa ser o mais aguerrido, o mais brigador, o mais intenso. E hoje não é nada disso. Hoje é um time que assiste o jogo, que não compete, que aceita a derrota. E isso para o corintiano é inadmissível. O Corinthians é gigante, mas precisa urgentemente lembrar disso e agir como tal. Antes que seja tarde demais. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Os corredores do futebol brasileiro começaram a ecoar um rumor que, se confirmado, pode representar uma das maiores reviravoltas na história do esporte nacional. Fontes ligadas ao mercado esportivo internacional sugerem que a Qatar Airways estaria interessada em adquirir o controle do Corinthians em uma proposta considerada bilionária e sem precedentes no país. Embora ainda não haja uma confirmação oficial por parte do clube paulista ou da companhia aérea, o burburinho já causa agitação entre torcedores, conselheiros e analistas financeiros. A movimentação ocorre em meio a um momento de transição. No Parque São Jorge, com discussões acaloradas sobre SAFs, sociedades anônimas do futebol, e a necessidade crescente de atrair investimentos para lidar com dívidas e modernizar a estrutura do clube. A possível entrada de um gigante do setor aéreo como a Qatar Airways pode ser vista como um divisor de águas, tanto no aspecto financeiro quanto institucional. Fontes próximas ao suposto negócio apontam que a oferta envolveria cifras bilionárias e promessas de investimento em infraestrutura, elenco e expansão da marca Corinthians no cenário global. A Qatar Airways, que já tem forte presença no futebol europeu, sendo patrocinadora de clubes como o PSG e envolvida em grandes eventos internacionais, estaria interessada em consolidar sua marca também na América do Sul. E o Timão, com sua imensa torcida e apelo midiático, seria o alvo ideal.
Nos bastidores, fala-se que representantes da companhia já teriam iniciado conversas informais com interlocutores ligados ao clube, sondando a receptividade da diretoria e de setores do Conselho Deliberativo. Há quem diga que a proposta, embora tentadora, esbarra em resistências internas, especialmente de grupos mais tradicionalistas que temem perder a identidade do clube com uma eventual venda para capital estrangeiro. Mesmo com o caráter ainda especulativo da informação, o assunto já ganhou força nas redes sociais, onde torcedores se dividem entre o entusiasmo por ver o Corinthians com poderio financeiro de elite e a preocupação com os impactos culturais e administrativos de uma possível mudança de comando. A única certeza, por enquanto, é que os olhos do mundo esportivo estão voltados para o Parque São Jorge, aguardando os próximos capítulos dessa possível novela bilionária. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!